agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, como eu falei no início, né? Hoje, ministrada pelo pastor Pedro Falcão, né? Ele de Portugal está aqui e aproveitou e veio estar conosco essa manhã, nos trazendo uma porção da palavra de Deus. Antes, nós vamos ouvir um louvor, certo? O louvor que nós vamos ouvir agora, nosso irmão Eduardo Nóbrega, ele dá bom dia para nós e pede a música Reina Sobre Mim, com Nívia Soares. Ele oferece a todos os irmãos do programa. E em seguida desse louvor, nós iremos ouvir a palavra de Deus essa manhã com o pastor Pedro Falcão. Eu me
A revelação da Tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti. Muito bom dia a todos os ouvintes. Antes de mais, agradeço a Deus pela oportunidade, pela sua graça de poder falar aos ouvintes e recordar uma vez mais o Evangelho de Jesus Cristo. O programa na TV Evangélica do Cariri é sobre missões e as missões estão totalmente dependentes do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem verdadeira, histórica, real, continua a salvar vidas aos dias de hoje, não só no Brasil, não só em Portugal, mas em todo o mundo. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem que transforma vidas, mas também pede uma resposta humana. E a resposta humana perante o Evangelho é o arrependimento dos nossos pecados. Vamos recordar aos ouvintes que o arrependimento é uma resposta do trabalho de Deus em nós. O arrependimento é uma resposta ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse arrependimento faz parte da nossa vida aqui na Terra. Vamos poder recordá-lo nos céus e vamos poder ver que até no inferno, aqueles que serão condenados irão entender de que o arrependimento é mensagem à resposta do Evangelho a trabalhar nas nossas vidas. Como texto de partida, vamos começar por Marcos 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, contextualizamos, João Batista foi preso, continua o texto a dizer, foi Jesus para a Galileia, para aquela comarca geográfica, pregando o Evangelho de Deus. Destacamos que no texto não diz pregando o Evangelho que eu entendo, pregando o Evangelho da minha cultura, pregando o Evangelho do meu país, pregando o Evangelho da minha cidade. Não, pregava o Evangelho de Deus. Deus formou-nos pessoas diferentes, de vários caráteres, conhecimentos, intelectos, línguas, formas físicas. Mas o Evangelho de Deus é o mesmo, que pode ser contado de várias maneiras, mas o Evangelho é histórico. Alguém que encarnou santamente, a promessa que está lá em Gênesis 3,15. Alguém que viveu uma vida perfeita, e esse é Jesus Cristo, o Deus feito homem. Aquele que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. O Evangelho é recordar a história do amor de Deus pela sua criação. É recordar a história daquilo que Deus fez para nos salvar. E continua o texto no versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A resposta humana perante o Evangelho de Deus é o arrependimento e fé no Evangelho. Arrependimento, esta palavra que parece meio misteriosa. O arrependimento não é o remorso de ir para a cama quando deitamos a cabeça numa almofada e sentirmos que erramos, mas no dia a seguir voltamos a cometer os mesmos erros. Esse não é o arrependimento bíblico. Arrependimento bíblico aqui é essa metanoia, a mudança de mente, a mudança de vida, a mudança de caráter, como vemos lá em 2 Coríntios 15, 17, de que há um novo nascimento, de que a pessoa, aquelas coisas que fazia antes, já não faz mais. É como se pudéssemos abrir o nosso cérebro e colocássemos um cérebro novo. Como se pudéssemos arrancar todo esse pecado, toda essa alma pecaminosa e Deus coloca o seu Espírito Santo que nos dá a noção do pecado, da justiça e do juízo e por graça somos salvos através do Evangelho de Cristo. E esta palavra aqui, arrependimento, essa metanoia, essa mudança de mente, encontramos 32 vezes no Novo Testamento. Neste Evangelho de Marcos encontramos 2 vezes, no Evangelho de Mateus encontramos 5 vezes e vamos ao Evangelho de Lucas que fica registado 9 vezes esta palavra metanoia, arrependimento, para vermos alguns pormenores interessantes. E porquê é que eu escolhi o Evangelho de Lucas? Porque o Evangelho de Lucas é bastante particular. O Evangelho de Lucas foi escrito de uma maneira diferente dos outros evangelistas.
Quando lemos no capítulo 1 de Lucas, logo no início, explica que Lucas diligentemente foi investigar, foi recolher informação, foi fazer entrevistas para compilar o Evangelho de Jesus Cristo. Então podia ser que Lucas pudesse humanizar a mensagem. Sabemos que é a inspiração divina, sabemos que é o Espírito Santo que traz a mensagem, mas humanamente falando podemos dizer, Lucas, nas suas reportagens, podia humanizar a mensagem, mas não. Se formos estudar a palavra arrependimento, Lucas, dos evangelistas, foi o que mais vezes repetiu a palavra arrependimento. Por 9 vezes encontramos registado no Evangelho de Lucas. E uma delas, num texto muito interessante, Lucas 15, versículo 7. Diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vemos de que há júbilo, há festa nos céus. E esta festa nos céus é porque houve uma resposta humana na terra. E essa resposta foi o arrependimento. Foi aquele que se viu pecador. Foi aquele que se viu necessitado do socorro de Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, diz que veio por aqueles que estão doentes. Veio por aqueles que precisam de médico. Veio chamar pecadores e não justos. Então, aquele que se vê em pecado, aquele que se vê necessitado de auxílio, esse é aquele que vai responder positivamente ao Evangelho e se vai arrepender dos seus pecados. Quando nós estamos doentes, quando existe uma enfermidade física nas nossas vidas, nós deslocamos a um médico para ser socorridos. Quando estamos bem de saúde, não vamos ao médico. Quando estamos bem de saúde e nossas forças físicas, não vamos marcar uma consulta. Só vamos ao médico quando estamos doentes. E aquele que Jesus Cristo chamou é aquele que realmente, diariamente, vê que tem uma enfermidade dentro. Uma enfermidade chamada pecado. O arrependimento não é somente quando somos chamados na primeira vez. Quando nascemos de novo. Não. O arrependimento é uma vida constante de arrependimento. Aquele que nasceu de novo, que foi alcançado pelo Evangelho, que foi alcançado pela graça de Deus, vive uma vida de arrependimento. Em Lucas 9, 23 diz que devemos tomar a nossa cruz quando? Diariamente. Aquele que nasceu de novo, diariamente o Espírito Santo lhe traz a noção que errou, que pecou. 7 vezes por dia cai o justo. Então aquele que está realmente salvo tem noção do pecado, tem noção que tem que se arrepender, tem noção que diariamente precisa do médico que é Jesus Cristo. Diariamente precisa de ir a Deus, de ir à cruz, de ir à graça do Evangelho e pedir pelos pecados que comete diariamente. A resposta ao Evangelho é o arrependimento. E no mesmo capítulo de Lucas, no mesmo capítulo 15, encontramos registado no versículo 10 um texto muito interessante que diz o seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este texto complementa o versículo 7 e acrescenta algo interessante. Repito o texto: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há júbilo nos céus. Há festa nos céus. Porquê? Porque um pecador se arrependeu. Porque um pecador reconheceu que dentro dele há um cancro terminal chamado pecado. E aquele que está com cancro físico não pode faltar às sessões de quimioterapia. E aquele que tem um rim parado não pode faltar às sessões de hemodiálise. Aquele que nasceu de novo não pode faltar à sessão de quimioterapia do pecado perante Deus em oração e leitura da palavra. E a resposta é o arrependimento. Mas é um pormenor que faz toda a diferença. Podemos inferir que a festa que está a acontecer nos céus não é dos anjos. Diz o texto: diante dos anjos de Deus. Não são os anjos que estão em festa. Os anjos estão certamente perplexos a analisar uma festa. E o júbilo, a festa nos céus é do próprio Deus. Porquê? Porque um pecador se arrependeu. Então, se queremos ver júbilo nos céus, se queremos ver os anjos perplexos, porque certamente Deus está em júbilo, arrependemos dos nossos pecados.
reconhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e reconhecemos que nele, aos dias de hoje, em 2024, no Brasil, em Portugal, em Itália, em França, em todo o mundo, o Evangelho continua a libertar vidas que estavam escravas do pecado. Então vemos que na terra Jesus Cristo transmitiu o Evangelho do arrependimento. Nos céus vemos que o Evangelho do arrependimento traz festa. E agora vamos a um texto muito interessante que também encontramos em Lucas. Em Lucas 16, algumas páginas à frente, Lucas 16, no versículo 30, lemos o seguinte: Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés, aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Recordamos, contextualizamos este texto para aqueles que não estão tão conhecedores da palavra, que estamos perante uma história, uma parábola contada, em que havia um homem rico, havia Lázaro. Um vai para o inferno e outro vai para o céu. E este homem pede que alguém dentre os mortos vá à terra e traga a mensagem aos seus familiares para que eles se arrependam. Então percebemos que há um homem que está no inferno e no inferno recorda a resposta humana que é o arrependimento. E no versículo 31 é-lhe contestado: se não acreditou em Moisés, nos profetas, não há outra forma de nascer de novo. Em outras palavras, se não acredita na Bíblia, se não acredita nos mensageiros, se não acredita naqueles que trazem o Evangelho de Jesus Cristo, não serão salvos. Então, resumimos. Na terra, Jesus Cristo trazia a mensagem do arrependimento. Os seus seguidores, João Batista, trazia a mensagem do arrependimento. Vemos nos Evangelhos que vem a mensagem do arrependimento. Vemos aqui em Lucas que a mensagem do arrependimento é recordada nos céus, é citada no inferno, e vemos também que há continuação. Aqueles discípulos que não caminharam fisicamente e presencialmente com Jesus, como por exemplo o apóstolo Paulo, recorda aos ouvintes que a resposta humana, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser contestado através do arrependimento. Em Atos 26, no versículo 20, há um texto muito interessante. Atos 26, no versículo 20, há um texto muito interessante que diz o seguinte: Mas anunciei, primeiramente, aos de Damasco, em Jerusalém e por toda a região da Judeia e aos gentios que se arrependessem e convertessem a Deus, praticando, atenção, obras dignas de arrependimento. Contextualizamos: Paulo, o apóstolo, perante o rei Agripa, está a fazer um discurso e recorda o Evangelho, recorda a resposta humana. E atenção à divisão que Paulo faz em relação ao texto e à resposta humana perante o Evangelho. Vejam bem a divisão. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Outras palavras, onde Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, a caminho de Damasco. Então Paulo acabava de se converter. Paulo acabava de conhecer a Jesus. Paulo acabava de chegar a uma região que era Damasco e que a mensagem trouxe? A mensagem do arrependimento. Então, muitas vezes dizemos: é que eu sou novo nascido. É que eu não entendo a mensagem. É que eu não sei pregar o Evangelho. Arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. Assim fez Paulo lá em Damasco. É que eu ainda não estou preparado. Paulo acabava de se converter e lá em Damasco trazia a mensagem do arrependimento. O novo nascido. Aquele que entendeu o Evangelho. Aquele que nasceu de novo tem que saber explicar o Evangelho. Porquê? Porque se não entendeu o Evangelho, não pode nascer de novo. O Evangelho é milagroso, é o trabalho do Espírito Santo em nós, como diz lá em João 3. É aquele Espírito que sopra onde quer, que nos dá a noção do pecado, mas aquele que é nascido de novo teve que entender o Evangelho. Então, se entendeu, tem que saber explicá-lo. E Paulo, acabado de nascer de novo lá em Damasco, trazia a mensagem do arrependimento. E não só em Damasco, perante as autoridades, perante aqueles que governavam lá em Jerusalém, a mensagem era a mesma: arrependei-vos. Também nas comarcas de Jerusalém, lá na Judeia, arrependei-vos. E não só àqueles que observaram o seu novo nascimento.
não só àquele que entendiam as Escrituras lá em Jerusalém, mas também aos gentios. Àqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo, nunca tinham ouvido falar das promessas, àqueles que fazem parte dos mundos, das nações, àqueles que estão, como se costuma dizer na linguagem cristã, que estão no mundo, a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Escrito está neste texto do capítulo 26 de Atos, no versículo 20, e repito o texto: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém e por toda a região de Judeia e aos gentios: arrependei-vos, e atenção, e convertei-vos a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Não é simplesmente dizer: é que eu arrependi-me, é que eu tenho fé. A fé sem obras é morta, como diz em Tiago. Pelos frutos os conhecereis. Então temos que mostrar obras dignas de arrependimento. O arrependimento não é no primeiro dia que somos chamados. Aquele que é chamado vive uma vida de arrependimento até que Jesus Cristo volte. Aquele que perseverará até ao fim será salvo. E essa perseverança até ao fim não é obra humana. A perseverança não é um homem que persevera. É Deus através de nós. A obra que Ele começou, Ele mesmo vai aperfeiçoar. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, quando não há uma obra de arrependimento constante nas nossas vidas, quando não há um aperfeiçoamento, temos que parar e pensar: se calhar, muito provavelmente, ainda não comecei uma vida de arrependimento. Porque a obra do Espírito Santo é aquela que nos vai aperfeiçoar até aquele dia. Até que Deus nos chame ou até que Jesus Cristo volte. A melhor forma de percebermos que estamos em Cristo é se vivemos uma vida de arrependimento. No final da Bíblia, no livro do Apocalipse, por 10 vezes encontramos essa palavra metanoia. Essa palavra que demonstra que nascemos de novo, contestamos ao Evangelho através do arrependimento. É muito interessante perceber essa palavra em Apocalipse. Porquê? Porque nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, registramos por 2 vezes em Marcos essa palavra, registramos por 5 vezes em Mateus essa palavra, registramos por 9 vezes em Lucas essa palavra, mas não encontramos em João. E aqueles mais espertos na palavra podiam dizer: mas João, o apóstolo do amor, não falou do arrependimento. Sim, falou. Falou no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é muito interessante perceber que 10 vezes essa palavra aparece, porque percebemos também que a mensagem não foi mudada. No início do seu ministério, Jesus dizia: arrependei-vos e crei no Evangelho. E no final da Bíblia, no último livro escrito, no livro da Revelação, que é o livro em que Jesus Cristo revela os tempos finais, vemos que a mensagem continua a ser o arrependimento. E percebemos neste texto que eu vou ler que não é o arrependimento para aquele que simplesmente nasce de novo, mas é o arrependimento para aquele que está lá na igreja. E a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 19, lemos o seguinte: eu repreendo, diz Jesus Cristo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Repito, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E atenção agora: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, se Deus traz a disciplina a alguém, é sinal que está a trabalhar na sua vida, como lemos lá no Provérbios 3, como podemos ler em Hebreus 12. Então, se Deus está a trabalhar um coração, se aquela pessoa nasceu de novo, se Jesus Cristo morreu na cruz para o salvar, Deus não vai permitir pecado na sua vida. Vai-lhe trazer repreensão porque ama aquela alma. Vai-lhe trazer repreensão porque deu o melhor que ele tinha. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, foi dado por Deus. Deus derramou ira sobre o Filho. Deus afastou-se do seu Filho para poder nos salvar. E aqueles que não se arrependem e não têm fé no Evangelho vão ter que levar com essa ira eternamente no inferno. Essa é a má notícia. Então, pecador que me ouves, arrepende-te. Pecador que me ouves, se tu não tens fé no Evangelho e não te arrependes, aquela ira que foi saciada na cruz, quando o Pai derramou ira sobre o Filho, se tu não tens fé nisso, irás ter que levar com ela eternamente no inferno. Não são 80 anos,
Não são 100 anos, é para sempre, é uma vida de sofrimento. Imagina quando estás débil fisicamente, quando estás numa cama durante uma semana e não aguentas mais, parecem horas infinitas, parecem dias sem fim. Quando há um sofrimento espiritual, quando há uma morte, quando há um sofrimento em relação a algum sentimento interno, parece que é uma dor que nunca mais acaba, assim será no inferno eternamente. Mas essa ira foi saciada na cruz. E a boa notícia do Evangelho é que houve alguém perfeito chamado Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados e o Pai derramou ira sobre ele. Para todo aquele que se arrepende e tenha fé no Evangelho, por graça, seja salvo. Então, se hoje ouvires a minha voz, não endureças o coração, como disse Deus. Não é a minha voz, é a voz de Deus. Se hoje há aquele remorso do pecado dentro, se hoje esta palavra te trouxe a noção do pecado, da justiça e do juízo, a resposta é o arrependimento. Muitas vezes queremos embelezar o Evangelho, trazendo o amor exaltado, trazendo uma mensagem diluída, mas a mensagem verdadeira do Evangelho é: pecadores, arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Que esta palavra possa salvar vidas, não só hoje, mas até que Jesus Cristo volte. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém à palavra de Deus.